Fala, meus amigos, uma boa noite. Como mais cedo prometido, a gente vai falar sobre uma base da origem dos lobisomens. Lembrando que é um fator que envolve um pouco o sobrenatural, pelo fator de que há várias aparições pelo mundo afora, desde o mundo bem antigo até o mundo atual. No Brasil, por exemplo, há relatos de vários estados que já pessoas se depararam, outros foram perseguidos. Mas enfim, nas tábuas da antiga Suméria, lá de Gilgamesh, ele conta que teve uma história que uma grande rainha, que tinha seus poderes mágicos, todos os homens que se negassem a ter algo com ela, ela transformava eles em tipo cães com corpo de homens, no caso seria um lobisomem. Passando um tempo, alguns registros também históricos pela Pérsia Antiga, também a gente se esbarra com algumas tribos locais que alguns registros dizem o seguinte: o nome daquelas tribos, na linguagem deles, tribo cão, tribo cabeça de cão, alguma coisa voltada a isso. Esses registros, como as tábuas de Gilgamesh, são de 2100 anos antes de Cristo. Tá? Então, se você colocar na internet as tábuas de Gilgamesh, você vai ver que o negócio é muito antigo. Mais um caso, aí no caso nós já saímos agora daquela região ali da Mesopotâmia, e nós vamos viajar lá para as terras nórdicas de Odin, aonde há muitos e muitos anos, um pai e um filho, como descobriram, ninguém sabe, eles abateram alguns lobos e usaram a pele para se envolver. Uma região fria, tem uma lógica. Mas eles descobriram que, de alguma forma mágica, as pessoas se transformavam durante 10 dias em bestas feras. Todas essas histórias, e mais uma que eu vou trazer para vocês aqui de conhecimento, as pessoas que eram transformadas, eram amaldiçoadas, enfim, tinham sua vida transformada, elas se transformavam em pessoas que precisavam se alimentar de carne humana e de animais, e ninguém reconhecia. As outras duas histórias, uma na Grécia Antiga, que fala de um homem chamado Licaão, se eu não estou enganado, tá? Pode ser que seja outro nome, mas muito próximo. Liquião ou Licaão. O que acontece? Esse homem, ele tinha um costume perverso de quando chegava a algum visitante da cidade, ele pegava essa pessoa, lhe tirava a vida e fazia um banquete. Os deuses do Olimpo, Zeus, vendo isso, vai até ele disfarçadamente e ele tenta enganar Zeus. Só que Zeus percebe isso, que ele tinha pegado um escravo, feito um jantar com esse escravo, e para servir para Zeus. Zeus simplesmente transforma esse rei e todos os seus filhos que tinham a mesma mentalidade, tá? A mesma mentalidade, em lobisomens. No caso, cachorros com corpo de homem, ou homens com cabeça de cachorro, enfim, ou de lobo. E a mais interessante, é debatida por uns, rebatida por outros, uma história bíblica onde o rei Nabucodonosor passou durante 7 anos, um período, abre aspas, como se ficasse exilado ao meio aos animais. Alguns relatos dizem que essa transformação transformou ele como se fosse em um lobo. Os aspectos que ele tinha de comportamento. É verídico? Não estou dizendo que é verídico. Mas, enfim, para nós aqui no Brasil, a história dos lobisomens ou do lobisomem, ela veio pelos portugueses que aqui chegaram e trouxeram essas histórias. De alguma forma, ela foi difundida pelo Brasil. Ela é falada nas escolas, mas não é algo tão incisivo,
entendeu? Não é tão conhecido. O que é muito estranho é que, assim, várias culturas de vários povos, por várias regiões do mundo, tem algo parecido com isso aí. Se a gente fosse aprofundar mesmo em tempo, um assunto muito antigo, e se a gente também for buscar em vários países, como eu acabei de falar, em culturas, todos têm algumas histórias para contar. Todos. Então, eu deixo para vocês aqui essa pré-história para vocês de como pode ter surgido. Depois tem várias outras situações. Há também, estava esquecendo de contar, uma situação seguinte, que se um filho, ele tiver 7 filhos, o último filho dele tem a tendência, na lua cheia, a se transformar em lobisomem. Lembrando, são fatos trazidos pela história. Não são fatos que alguém tem comprovação até hoje, mas trazendo para vocês. O que mais me chamou a atenção nesses fatos todos, que eu vou editar para vocês, esse vídeo, é a história de São Cristóvão, se é verdadeira ou não. Mas tem São Cristóvão do Oriente, que foi um santo que nasceu com um corpo de homem, cabeça de cão ou cabeça de lobo, e simplesmente durante sua vida ele se converte e ele se torna um santo protetor. Existe até algumas imagens estilo bizantino que tem, eu vou deixar para vocês a foto dele. Vocês podem até pesquisar, São Cristóvão, com cabeça de cachorro. Verdade ou não? Não sei. Mas essa história é bem lá de trás. Tá bom, meus amigos? Um abraço para vocês e eu vou trazer mais vídeo agora à noite para vocês agora.